Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istoemanaus.com.br para concorrer a uma secadora Brastemp, oferta do Lava Jato do Zé. Mas quando eu ligar para você, não diga alô, diga Isto é Manaus e você terá que estar assistindo o programa. No próximo bloco, vamos conversar com o presidente do Cicobi Uniaeme, Dr. Asdrubal Melo. Muito bom dia para você da nossa TV em Tempo, canal 10 do SBT Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 11h30 da manhã. E muito bom tudo para você da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas no ar. A gente sempre se envaidece para falar de cachaçaria, empório, boteco e agora também engenho do Dedé. Porque lugar aprazível que empresta esse cenário, sem falar na gastronomia especialíssima, para que a gente possa gravar os nossos programas. E hoje, sempre bem acompanhado, de boa companhia com o meu amigo Dr. Asdrubal Melo, que é uma pessoa de bem, é um gestor que eu admiro e que eu tenho profundo respeito, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, quase a mesma idade. Ele é um pouquinho mais velho, mas ainda vai, entendeu? Mas tem uma grande sapiência e tem uma maneira muito boa de gestão, onde eu tenho profunda admiração. E a cachaçaria Empório do Dedé, que no boteco do Dedé e na loja do Parque 10, você tem um almoço executivo. Gente, pensa numa coisa que deu muito certo. Aí você multiplica por 10, porque tudo funciona, atendimento nota 10, a equipe então magnífica. Hoje o chefe Berg preparando assim aqueles quitutes maravilhosos, mas sem também esquecer da Ana Paula, do João, da Patrícia, do Paulo, o Daniel, o Diego, o Wellington e o Ellison também e a Keila, que são pessoas que estão lá dentro, escondidinho, mas que está preparando isso que a doutora Ana Lúcia está saboreando nesse momento, porque é uma gastronomia de primeira, uma gastronomia bem pensada, bem temperada, onde você tem a melhor carne de sol da cidade. Mas, cachaçaria Empório, você tem muitas novidades dentro do Empório. E aí, o que você pensar em fazer, você tem o suporte da cachaçaria Empório. Hoje, com a honra e o prazer de estar, hoje, desculpe gente, minha voz um pouquinho ruim, porque fui acometido de uma grande gripe, ainda estou. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Asdrubal Melo, como eu já falei, nosso amigo e presidente do Cicobi Uniaeme. Doutor, muitíssimo obrigado por estar conosco. O senhor sabe que eu sou seu fã de carteirinha, isso não é puxando o seu saco não, né? O senhor não entende assim, mas essa afinidade se deve a muitas coisas que eu já aprendi nessa convivência, nessa gestão. E também agradeço a doutora Ana Lúcia, que está presente conosco, fazendo esse jantar ser mais divino ainda. Então a gente tem bons momentos, a gente tem bons amigos, a gente se espelha em muitas pessoas. E o senhor hoje para nós é um espelho, porque a minha cabeça não consegue acompanhar a sua maneira de ser. Eu estou ainda um pouco atrás. Não sei se é porque eu não aprendi a exercitar meu cérebro, mas estou indo. Então, a gente está vivendo um momento político no Brasil bastante complicado e é aquela coisa, aquele ranço, aquela coisa. Para o cooperativismo, como é que está sendo isso, doutor? Obrigado, Edson, pelas suas palavras carinhosas e eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Fiquei muito feliz de você elogiar a equipe do Boteco, porque ninguém faz nada sozinho. Sem uma grande equipe de retaguarda, nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui auferindo os louros plantados por uma grande equipe. Então, como o Boteco do Dedé tem uma equipe numerosa que fica no anonimato trabalhando para que o Dedé tenha sucesso, no Cicobi não é diferente. Nós temos uma grande equipe dedicada, nos ajudando e fazendo com que eu venha representá-los aqui num momento de grandeza, porque eles sim fazem o sucesso. Nós somos meros representantes
dos nossos dedicados funcionários. Mas um barco, ele, se ele não tem um bom comando, ele vai à deriva. O grande mérito do gestor é agregar pessoas melhores que ele próprio em seu entorno para que possa conseguir resultados satisfatórios para todas aquelas pessoas que têm uma expectativa em torno do trabalho daquela equipe. Doutor, a gente também tem acompanhado o crescimento do Cicobi. Isso, eu falo não num passado muito distante, não. Eu falo coisa de 4, 5 anos. Tem dado um boom assim violento. Edson, nós vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto. Mas você me perguntou também sobre o momento político que nós vivemos. O momento Sim. político que nós vivemos é um momento extremamente interessante, instigante. Há uma semana nós tivemos uma reunião com um dos diretores da FEBRABAN e perguntamos a ele diretamente como vocês veem o momento político e o resultado das urnas que é esperado por todos os brasileiros. E ele traçou dois cenários que representam de uma forma didática o que está acontecendo. Um cenário com um grupo político que promete estatizar tudo, interferir em todos os níveis, aparelhar todo o Estado e desconsiderar contratos, anular privatizações e assim por diante. Enquanto outro cenário de um grupo político que promete respeitar a Constituição, respeitar os contratos, respeitar os acordos bilaterais, procurar fazer negócios com outros países sem o viés político, conseguir conquistar novos mercados, fazendo com que a economia brasileira cresça de uma maneira exponencial sem que restrinja os direitos de cada um. Um grupo que respeita a Constituição por tradição, por formação, porque tem no seu DNA o respeito à Constituição, e um outro grupo que prefere um discurso mais fácil, onde é muito simpático para a população, principalmente a população menos esclarecida, mas que usa essa mesma população como massa de manobra. Então, são dois cenários totalmente diferentes. E a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, trabalha com esses dois cenários, e num cenário eles apostam. Tanto é que a simples vantagem de um determinado grupo no processo eleitoral fez com que o dólar caísse de 4,20 para 3,89. E logo após a decisão do primeiro turno, o dólar caiu mais 2,5%. E o cenário trabalhado pela FEBRABAN é um cenário em que o dólar fica entre 2,60 e R$3, que é seu preço real. Se este cenário que eles projetam acontecer, certamente a economia vai ter menos dificuldades para crescer. Qualquer que seja o resultado das urnas, o novo dirigente já vai começar o ano com mais 50 bilhões de reais de despesa na Previdência Social. Entretanto, um é mais animador do que o outro. E o povo brasileiro, na sua grande sapiência, já sinalizou qual é o projeto político que lhe agrada. E o povo é soberano. Nós, que temos um discernimento um pouco melhor, jamais elegemos ninguém. Nós só elegemos alguém quando o nosso voto coincide com a grande massa do povo. E o povo, a meu ver, já escolheu qual é o projeto político que vai apoiar. Isto posto, eu acho que a decisão está tomada. Vamos ter muitas dificuldades na economia, mas teremos menos com esse projeto político que o povo escolheu. E escolheu magnificamente, porque já mandou para o purgatório uma grande massa de políticos improdutivos que só produziam discursos e que nada fizeram
para mudar a realidade do Brasil. Fico feliz com o resultado das urnas. 247 novos deputados. Infelizmente, nessa massa toda, na minha modesta opinião, ocorreram algumas injustiças. Nós perdemos aqui um grande deputado, que era o defensor da primeira hora da Zona Franca de Manaus. O deputado Claudernei Avelino era simplesmente um ícone na defesa aguerrida dos interesses da Zona Franca de Manaus. Paciência, só espero que aquele que irá substituí-lo na Câmara Federal tenha o mesmo discernimento da sua importância e que se envolva com a mesma força, com a mesma agressividade positiva que o Claudernei tinha. E nós elegemos muitas pessoas capazes. Então, a expectativa é positiva, o Brasil está mudando e o povo, mais uma vez, ao contrário do que dizia um famoso jogador de futebol, o povo demonstrou que sabe o que quer, que é inteligente e que sabe votar. Infelizmente, não é esclarecido suficientemente, porque não querem que o povo tenha informações para votar. Mas eu acredito que o povo deu o recado de uma forma direta nas urnas. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando sobre essa política no Brasil, acompanhando junto o cooperativismo, porque é um segmento também que cresce assustadoramente no nosso Brasil. Voltamos já.